temos de expor o mais à vontade possível, senão isto não tem graça nenhuma. O vinho pede-nos muita alegria, pede-nos muito boa disposição, e é nesse sentido que eu vou agradecer ao professor e à Florinda Matos o convite que me formularam. Eu sou um apaixonado de vinho, eu choro com o vinho, desculpem, e ao ouvir estas coisas todas a gente fica entusiasmado. Mas pronto, muda a frase. Trago-vos ali 8 livros ou 10, que foi o meu trabalho nesta apresentação. Portanto, se quiserem consultar, abrir, mexer, estejam à vontade. São livros desde o século XVII e, portanto, é fácil de verem que são obras que, com algum interesse e que eu guardo. E hoje nasceu aqui, se calhar, uma hipótese. É que eu às vezes penso, eu quero deixar 1000 livros de vinho. Será que a gente abre uma porta aqui e será que a gente consegue pensar nisso, professor? O que é que acha dessa ideia? Acho que é magnífica, porque já temos uma terra de vinho. Já está a acontecer, precisamente. Tivemos aí uma última doação, um catedrático que tinha esse problema, que é o filho do Arlindo Vicente, que é o António Pedro Vicente, uma grande figura da Universidade Nova, que, por sua vez, um homem que escreveu e que vivia esse problema por causa dos seus livros. E nós, além das salas que vimos, temos mais 2 salas, precisamente, e que provavelmente vamos ter 3 salas, e estamos precisamente já a constituir, temos mesmo a sala onde escrevemos doação de tal, e lá temos cerca de, talvez à volta de 1000 livros, talvez. Tem, se calhar, o maior livro de Portugal, que é o livro do Cincinnati da Costa, uma edição número 1, e, portanto, podemos muito bem começar por aí, se calhar. Eu, às vezes, começo a pensar onde é que eu vou meter este livro. Qualquer dia vou morar para o Porto e vou andar com os livros todos às costas. Não vou. Pronto, vamos passar para o Despertar das Artes. Este tema é muito engraçado, sabem? Existe um livro de um senhor, que é o Sr. Gurran Rosé, que em 2008 resolveu escrever um livro que se chamava Le Monde du Vin, Arte ou Bluff. E quando o professor me propõe arte ou ciência, eu disse, não, vou-me basear no livro do Ravoisier, porque naturalmente esta história de bluff traz alguma coisa que eu acho que é importante a gente divulgar junto de pessoas que gostam de vinho. Eu calculo que toda a gente aqui gosta de vinho. Se houver algum que não goste, eu normalmente uso um shampoo especial e isso passa a todos. Portanto, acreditem que isto é quase um milagre, mas a gente consegue pôr as pessoas a gostar de vinho. É uma habilidadezinha que a gente tem. E eu, quando o professor me convidou para esta conferência, eu pensei que se calhar era interessante começarmos com o bluff, porque o bluff é alguma coisa preocupante e se ele existe, lá chegaremos. Mas eu vou começar aqui a passar os acetatos, porque sem dúvida que o mais importante seria a gente pensar qual é a origem do vinho. E porque o vinho tem uma origem, hoje fala-se 6000 anos antes de Cristo, fala-se até, por graça, que as primeiras uvas, que é a casta Syrah, tanto se fala neste mundo, nascem no Iraque. Nascem-se na antiga Mesopotâmia, e aí nasce. E há vários sinais de que essa variedade existe. Não só porque existe uma cidade que se chama Syrah, por outro lado existem resquícios de lagares da época em que se citava a palavra Syrah, e portanto pensemos que será essa a primeira variedade. Mas será que as uvas eram isso exatamente? Porquê é que se usavam as uvas? Muitos acreditavam que as uvas tinham muito a ver com algo muito diferente, que era, como diz a enciclopédia, era um sumo de uvas, de ervas, tudo misturado, que por acaso também fermentava e que as pessoas gostavam muito. A palavra ambrósia aqui significa que aqueles associavam, isto é, era um líquido energético que se podia oferecer aos deuses índicos como forma de os imortalizar. Portanto, o vinho teve esse papel todo na história como sendo um líquido sui generis, diferente e, de certa forma, com características bem originais. A enciclopédia Webster pega no vinho de uma forma completamente diferente. Uma bebida preparada com o suco de alguns frutos ou plantas. Nunca fala em fermentação. O que é estranho. Portanto, eu penso as pessoas bebiam o sumo e não deixavam fermentar. O fermento vem por esquecimento. O fermento vem
porque as uvas se abandonam num sítio qualquer, o calor vem, o fermento inicia-se e a partir daí alguém bebeu o líquido das uvas e ficou bêbado, naturalmente, não havia outra hipótese. E essa forma de ver o vinho como elemento de energia, a gente vê-o desenvolver muitas vezes ao nível da guerra. Muito se fala dos caminhos de Carlos Magno e o que ele fazia com os seus soldados, no sentido de lhes oferecer vinho, para que eles pudessem estar mais dias a lutar sem dormir. Isto vai-se vendo ao longo dos tempos e é engraçado ver, por exemplo, um país como Angola, em tempo de guerra, muito se exportou vinho para Angola, para as forças militares. Portanto, tudo acontece como força, como energia para que as pessoas possam resistir ao tempo, à luta, aos dias sem comer e beber, e o vinho sempre servia, de certa forma, para esse conjunto de animação. Eu trago aqui uma visão do vinho feita por um senhor, que era o Sr. Conde Cruz, que em 1902 faz um livro muito engraçado que podem ver ali, é um fascículo que podem ver ali, em que ele estuda a evolução do vinho e até onde ele chega. A última definição dele é como sendo um licor, não uma bebida alcoólica, um licor extraído das uvas fermentado. Portanto, isto é uma definição de 1902, portanto não é uma definição tão antiga como isso, e portanto vejamos aqui alguns aspectos importantes da definição de vinho propriamente dito. Todos hoje sabemos e dizemos que as uvas fermentadas produzindo uma bebida alcoólica são vinho, mas continuamos todos a ver que os chineses acham que o saquê é vinho, que os outros países que falam de sumo de frutos continuam a achar e chamam vinho, e mesmo eu posso dizer que nos anos 60, anos 70, Angola produzia vinho, nós fazíamos um controle analítico e esse vinho era de ananás, de morangos, de frutos fermentados e que as pessoas chamavam vinho. Hoje pode-se falar que Angola ressuscitou para o vinho, neste momento já produz um vinho, já tem vinhas e, portanto, vamos caminhar como noutros países, como no Brasil. Alguém pensava que no Brasil se tornasse um país produtor de vinhos, há 20 anos nem pensar. E hoje em dia reconhecemos que é um país que vai ter o seu desenvolvimento nessa área. E eu queria falar aqui um pouco naquilo que é a arte do vinho. O vinho sempre foi de uma forma... Eu trabalhei em vinho propriamente dito, hoje não trabalho em vinho, hoje ensino qualquer coisa sobre vinho, mas trabalhei em vinho de 1970 até 1995, efetivamente. Tive a sorte de ser membro da Câmara de Provadores da Junta Nacional de Vinho, aí não fazia vinho, aí preparava e avaliava e estudava o que era aquele produto que nos apresentávamos, mas naquele tempo a gente pode dizer que estávamos num período difícil em termos dos vinhos. Os vinhos eram de má qualidade, havia muitos problemas com defeitos, nós até, quando provávamos o vinho, tínhamos uma expressão, é vinoso comum, vinoso atenuado ou vinoso prejudicado. E o vinoso prejudicado, lá vinha o vinho com montes de defeitos, que era sempre um aspecto importante que nós verificávamos todos os dias. Montes de defeitos. Não é que eles hoje não existam. Ainda há pouco tempo tenho aqui uma aula dessa tarde sobre defeitos e falhas, são defeitos de uma forma diferente. E verifica-se que continua a haver muitos defeitos, apesar de continuarmos a achar que estamos num período alto da qualidade do produto final em Portugal. Isso acho que é um elogio que a gente deve fazer a esta nova geração de enólogos que a Universidade de Vila Real nos trouxe ao país e que, de certa forma, não foi o Instituto Superior de Agronomia, não. Foi a Universidade de Vila Real que pôs a maioria dos jovens que nós temos hoje como enólogos na praça e que, de certa forma, nos tem permitido ter uma evolução muito grande relativamente ao vinho. Vou falar um pouco a seguir de um aspecto que eu acho que é importante. Por onde é que começámos no vinho? Todos vemos a figura das pessoas a pisarem o vinho a pés. Não sei se recordam desse fenómeno de pisar a pés. E isso é um fenómeno que tem muito peso na qualidade do produto final. E se hoje em dia a tecnologia avança para que nos esqueçamos dessa pisa a pé, todos os grandes lagares de inox têm pisas mecânicas, têm pés autómatos
que vão pisando uvas e que vão fazendo ao fim e ao cabo o mesmo trabalho que se fazia em lagares e de outra forma. E o que é interessante nessa altura do pisapés é que nunca se retirava o cango. O que é que era o cango? O cango é o suporte das uvas. O cango entrava no fabrico dos vinhos. E para que entra o cango no fabrico dos vinhos? Para dar vida ao vinho. Hoje em dia não existe cango no vinho. Mas porquê? Porque toda a gente quer vinhos para hoje, não é vinhos para daqui a 20 anos. E o cango funcionava aqui com aquilo que é mais interessante, que é oferecer taninos ao vinho, que são substâncias ácidas, oferecer acidez ao vinho, e isso permitia que ele durasse mais anos. Eu tive a sorte, em 1977, quando comecei a trabalhar em Carvalho e Ferreira, senti que os vinhos dessa altura, no primeiro dia que eu entrei na empresa, deram-nos vinhos para provar e a maioria deles eram de 1949. Hoje em dia, se nós pensássemos fazer vinhos com 20 anos e consumir com 20 anos de idade, para já era impensável. Porque vocês reparem quanto custa uma garrafa, quanto custa 7,5 litros de vinho, quanto custa uma rolha, quanto custa um rótulo. Era impensável ter isso armazenado 20 anos à espera de vender a primeira garrafa. Mas esses aspectos vão mostrar outra coisa, vão mostrar que daqui a 10 anos, 15, 20 anos, voltamos todos a consumir vinhos velhos, porque a tendência começa a aparecer. Há nichos de mercado que hoje falam desses pequenos problemas. Outro aspecto que eu gostaria de falar prende-se com os auxiliares de criatividade. Isso acontece muito ao nível do século XIX e XX, que é fenómenos que os enólogos utilizavam, os enólogos ou os químicos, como queiram chamar. Porque nessa altura, eu lembro quando entrei em Carvalho da Ferreira, no dia 1 de janeiro de 1977, na minha porta do meu gabinete dizia o químico. Portanto, era a visão que se tinha das coisas, era como é que os vinhos eram feitos, era quais eram as pequenas aldrabices que eventualmente existiam nessa altura, que a gente não podia fugir a elas. Cá está uma vaga de sabogueiro, que todos se passam pelo Douro em altura de vindimas. Reparem, ao lado da vindima que estão a fazer, está sempre o arbusto de vaga de sabogueiro. Não é por acaso, é que noutros tempos, se o vinho tinha pouca cor, se as macerações eram curtas, naturalmente levavam-se umas vagas de sabogueiro e acrescentava-se a cor necessária para que o vinho ficasse mais carregado de cor. E esse aspecto era, sabe, uma coisa engraçada. É que a nossa evolução química dessa altura não nos permitia identificar, reconhecer a vaga de sabogueiro como um corante, que era um corante natural e, portanto, naturalmente nós não tínhamos sistema nem método para fazer a identificação do corante. Portanto, ele resistia. E sabem quando é que ele aparecia? Aparecia, lembro de uma vez comprar um balão de vinho em São João da Pesqueira e chegar ao carregado 6 meses depois, eu achei que o vinho era tão carregado de cor, estava como rosé. Quer dizer, a cor tinha caído toda, com as grandes diferenças de temperatura, e isso aconteceu de uma forma quase natural, e a gente percebeu, olha, isto tinha era a vaga de sabogueiro, e tu compraste um balão de vinho tinto ótimo, e não há hipótese de voltar com ele para trás, porque está comprado, está pago, não há nada para fazer. Aguardente. Olha, conto-vos uma história. Vou falar mais à frente dessa mesma pessoa, mas conto-vos já. E está ali um livro, é um dos primeiros que está ali, que é um livro de António Augusto Aguiar, muito conhecido, daquela figura que a gente ouve falar quando passa nas ruas de Lisboa. Ele é engenheiro químico. O rei Dom Luís, em 1864, resolve convidar o António Augusto Aguiar para ir a Londres ao Alberto Hall vender vinhos portugueses. Mete-o num barco, ele leva 30 mil garrafas de vinho dentro desse barco e está 6 meses no Alberto Hall, nas caves, a tentar vender o vinho português. Resolve voltar para trás porque os vinhos portugueses, passo o termo, professor, eram uma merda. E a expressão está escrita no livro, se quiserem. Porquê? Porque eram produtos a que se acrescentavam à aguardente para que eles resistissem. Não tinham qualidade, não tinham a forma de viver era acrescentando álcool. E depois, se a gente pensar um pouco, ficam a perceber porque é que temos vinho de Porto, porque é que temos vinhos licorosos, porque é que temos outras coisas. Temos por acidentes de percurso. Quando eu deito a aguardente num vinho que é doce, ele fica vinho de Porto, ou fica vinho licoroso, ou fica abafado, ou fica uma coisa do género. Portanto, estas coisas acontecem porque as pessoas utilizavam a aguardente sobrenadante
a aguardente não se mistura com o vinho e, portanto, ele ficava subnadante e todas as garrafas que iam para Londres levavam a aguardente metida no lastro, por cima, no gregal. E, portanto, naturalmente, os vinhos conservavam-se, mas eram desagradáveis, eram deselegantes, e ele mostra tudo isso. Compara os vinhos portugueses de todas as denominações, e já nessa altura havia denominações, com os vinhos estrangeiros, e chega ao ponto de dizer que não há hipótese. O rei Dom Luís, quando ele faz o relatório da viagem, diz: nem penses tu falar nisso. E o rei Dom Luís não permitiu que ele escrevesse um livro sobre a viagem dele a Londres. Mas o mais interessante é que ele resolve fazer 13 conferências no Teatro Dona Maria e no Teatro da Trindade para tentar explicar a história dos vinhos no Albert Hall de Londres. Aquele livro é a reprodução disso. E, naturalmente, uma citação que eu faço a esta Assembleia, tenho curiosidade de dizer: não assistiram mulheres às conferências. Nenhuma. Mas houve uma senhora que escreveu uma carta ao António Augusto Aguiar dizendo: eu adorava poder assistir a uma coisa dessas. A mim só me sai cozer fundilhos de calças e passar a ferro e ensinar os filhos a falar francês. E eu gostava era de assistir e provar um vinho e não sei o que mais. Está tudo isso descrito no livro de António Augusto Aguiar, que se encontra em alfarrabistas, naturalmente, mas é uma obra muito interessante e que eu continuo a ter na minha mesa de cabeceira como sendo o livro para ler todos os dias, porque eu acho que ele ainda é um bocadinho atual. Eu acho que ele é capaz de ter... Há muita coisa que ainda acontece nos nossos dias. Eu já devo ter mudado de assunto. Os corantes artificiais. Eu trabalhei num laboratório de ajuda nacional há muito tempo. Todos os dias a gente encontrava corantes. As pessoas compravam corantes de decorar as lãs, decorar o cabelo, decorar tudo e mais alguma coisa, e pintavam um vinho com esses corantes. Para aí havia sistema. Mas era vulgaríssimo. E estamos a falar disto nos anos 70, anos 80, portanto não é assim há tantos anos como isso. Vamos entrar no século XX. O século XX começa em Portugal nos anos 1980. Mais coisa, menos coisa. E sabem porquê? Porque é em 1985, mais propriamente, que a Comunidade Económica Europeia começa a dar dinheiro ao nosso país para, eventualmente, reequiparmos para o vinho. Nós podíamos fazer vinhos bons tintos, mas tínhamos péssimos vinhos brancos. Não tínhamos controle de oxidações, achávamos que os vinhos brancos tinham que ser carregados de cor, mas eu agora faço aqui uma chamada de atenção. É que hoje já estamos a voltar para os vinhos brancos com muita cor. E sabem como é que se chamam esses vinhos brancos hoje? Chamam-se, antigamente chamavam-se vinhos brancos, hoje chamam-se vinhos de laranja. E os vinhos de laranja existem na Itália, existem em França, começam a existir nos Estados Unidos, começam a existir. O que é que estamos a fazer? Estamos a voltar a fazer, a deixar amadurecer as uvas muito, estamos a não corrigir com antioxidantes as uvas e estamos a realizar vinhos com um aspecto completamente diferente, mais encorpado, mais estruturado, com mais corpo, mais para comermos e não para bebermos. Falo aqui um pouco de outras coisas que eu acho que é importante falar, que é, no passado, nós estagiávamos os vinhos. Nunca digam que um vinho está dentro de um tonel ou de uma barrica que está a envelhecer. E esqueçam essa palavra, porque nunca um vinho dentro de uma barrica envelhece. É mentira se o disserem. E há muitos jornalistas e muitos enólogos que dizem isso. Um vinho dentro de uma barrica estagia, amadurece, evolui, mas nunca envelhece. O vinho só envelhece dentro de uma garrafa. Só quando lhe retiramos o oxigênio é que ele começa o seu período de envelhecimento. É só nessa altura que ele começa a criar aromas completamente diferentes. De certa forma, aquilo que a gente chama quimicamente os ésteres e os aldeídos, que são aqueles que são os aromas mais interessantes do vinho. E o processo de envelhecimento não é um processo de envelhecimento simples. É um processo complicado. É preciso o vinho ter qualidade para ele fazer todo esse processo. E, naturalmente, a gente às vezes tem uma garrafa em casa, está pensando, o vinho está estragado, já não o há a bater inteiro. Não digam isso. Se calhar vale a pena ver e averiguar se vale a pena provar ou não um vinho aqui. Nessa altura, os tonéis, que era a grande figura, os tonéis, os balseiros, que eram as grandes figuras da reserva do vinho, não barricas, como hoje se fala muito, eram tonéis grandes, de grande dimensão. Havia um aspecto muito importante desses tonéis. É que normalmente esses tonéis eram de excelentes madeiras.
Se recordam, sempre se falou nos vinháticos, sempre se falou nos castanhos, sempre se falou nos mornos, e tudo isso serviu passado anos. Eu próprio, quando me casei, no meu primeiro casamento, levei uma cama de vinhático feita de um penel da minha tia soldado que vivia na Ribeira Branca, Torres Novas, e resolveu-se desmanchar o penel. Mas curiosidade, sabem que largura tinha a espessura do fundo? 14 centímetros. O que quer dizer que deu para fazer uma cama para mim e outra para o meu irmão. E portanto, naturalmente, agora, não imaginam o que era essa cama quando eu dormi lá há 30 anos, portanto, sei bem, porque quando todos os dias que me deitava, achava que aquilo me deixava a vivos. Dava-me uma ideia e era de vinhático. A gente passava a mão pela frente e parecia seda, passávamos a mão por trás e tinha uma rugosidade estranha. E a gente hoje pensa nestas coisas. Hoje tanto se fala das madeiras de pó fino. Sabem para que é que serve o pó fino? O pó fino é para o ar não entrar dentro da madeira. Se o ar não entrar dentro da vasilha, o vinho não evolui. Portanto, cada vez mais, este tipo de rugosidade, o que é que queria dizer? Que o ar entrava muito nessas vasilhas, apesar de serem de grande dimensão, e naturalmente o vinho evoluía mais depressa. Daí a razão da maioria dos vinhos dessa altura serem engarrafados e não conservados em madeira. Naturalmente, o que é que acontecia? Era preferível metê-los dentro de uma garrafa, meter uma rolha e esquece. Esquece. Desde que se dê boas condições, ele conserva-se e tem naturalmente capacidade para ter esse tipo de evolução. Hoje, preciso falar aqui de outra coisa que muitas vezes já ouviram falar e, de certa forma, faz sentido a gente falar nisto. Novas tipologias. Anos 50. Estamos a falar daquilo que se foi a criação, por exemplo, do Mateus Rosé. O Mateus Rosé é uma bebida que, nos anos 50, teve um perfil determinado e destinava-se ao mercado americano para senhores. Então, como é que se desenhou o Mateus Rosé? Desenhou-se o Mateus Rosé dando-lhe uma cor de blush, era assim que vinha descrito na ficha técnica de vinho, cor blush, e portanto de ser adamado. Só assim poderíamos dar a senhoras que não estavam habituadas a consumir vinho, uma espécie de vinho, naturalmente. Eu hoje tiro o chapéu ao Mateus Rosé, para mim é o melhor vinho do mundo, não há algo melhor, na medida que o Mateus Rosé é o que se vende mais, e portanto, naturalmente, o que se vende mais é o melhor, quer queiramos, quer não. Podemos não gostar, mas o que é facto é que ele continua a ser uma bandeira portuguesa em qualquer parte do mundo e faz sentido que a gente fale dele. É um vinho com coisas muito definidas, é um vinho que se destina a consumidores jovens, a consumidores muito mais femininos que masculinos, e de certa forma é encaminhar o consumo e a evolução do consumo para outro tipo de pessoas. A importância da cor era fundamental. Esta garrafa, não sei se sabem, ela assemelhava-se a um cantil do tempo da guerra e foi a partir desse cantil que foi desenhada a garrafa para o Mateus Rosé. Agora estamos a entrar noutra era. Vamos entrar numa era que se prende com novas tecnologias, mas eu não vou querer deixar de falar aqui dos primeiros livros que existem sobre a enologia portuguesa. O primeiro livro que existe é de Vicêncio Olarte e é de 1712. Tem ali uma fax similada dessa obra, que é um livro interessantíssimo e, de certa forma, algumas das muitas variedades de uva que a gente hoje ouve falar, elas continuam, já nessa altura existiam, e é importante ver esse histórico relativamente a isso. Falar de Cincinato da Costa. Cincinato da Costa foi a grande obra dos vinhos portugueses, foi feita por Cincinato da Costa. Ele gera as castas portuguesas, ele diz qual é o tamanho da uva, ele fez o livro é todo pintado à mão e, portanto, fez com que, de certa forma, essa obra passasse a ser conhecida no mundo inteiro. É um livro que tem 70 cm de altura e, de certa forma, é uma obra que pesa 20 kg. Quando eu meto o meu armário lá em cima, normalmente cai da cadeira porque ela, quando vem para trás do peso, eu não consigo falar dela. E depois vêm os grandes mestres, Pascal Ribeiro Gaillon e Emile Pinot. São dois mestres franceses
que falam do vinho de uma forma completamente diferente. O Emile Penaud morreu há poucos anos, deixou uma obra extraordinária que se chama O Gosto do Vinho. Ele está traduzido em português. Se alguma vez tiverem interesse em comprar, aproveitem, porque é uma obra extraordinária. Ensina-nos a pegar, desde aprendermos a pegar no copo até eventualmente a descobrir todos os aromas que o vinho tem, e não são poucos. Podemos falar mais ou menos em 1500 aromas, e não são adicionados. Quando pensarem que todos aqueles aromas que a gente vê no vinho podem ter sido adicionados, não pensem assim. A película é tal e qual como outro fruto qualquer. E lembrem-se sempre de uma coisa. Lembrem-se, quando estão a comer um cacho de uvas, sempre escolhem os bagos mais pequenos. E os bagos mais pequenos ficam para o fim. Porquê? Porque são os mais doces, são os mais aromáticos e são os que a gente gosta mais. E o vinho tem que ir por aí. Tem que ir para os bagos pequenos, não para os bagos grandes. Eu agora tenho que contar aqui um aspecto que a mim parece importante. Até ao ano 2000, todas as denominações de origem tinham um centro de estudos vinícolas. Hoje não há dinheiro para sustentar os centros de estudos. O que quer dizer que a nossa flora vitivinícola vai morrendo aos poucos. A nossa coleção etnográfica morre à distância. Nós só temos 350 variedades de uva, mas ela vai morrendo aos poucos. Porque os centros de estudos não têm dinheiro e serão os particulares que vão investindo caso a caso, zona a zona, em castas e variedades muito interessantes, que vale a pena. A nomenclatura das castas portuguesas, eu convido os jovens a fazer algum trabalho sobre isso, são muito engraçadas. O borrado das moscas, o rabo de ovelha, o colhão de galo, uma série de denominações que vale a pena a gente pesquisar da origem dessas variedades e porquê as designações e os nomes que elas tomam nas diferentes regiões. Por exemplo, tanto se fala do Fenão Pires na nossa região, ele, por exemplo, na Bairrada chama-se Maria Gomes. Porque é que num sítio é macho, no outro sítio é fêmea? Há coisas aqui que eu não consigo perceber, mas que é facto que elas existem e que a gente deve pensar um pouco sobre elas. Neste momento andamos a comprar material antropográfico em Itália, em França, e deixámos de comprar em Portugal porque temos medo dos materiais que a gente compra e não queremos ter problemas ao nível da própria vinha. Vamos chegar ao bluff. Eu não quero gastar muito, 7h20, acho que estou na altura depois de lhes dar a voz e pedir-vos para me picarem. Eu gosto de ser picado, portanto, naturalmente, vão fazê-lo. E o enólogo, que eu acho que mais importante hoje em dia é por ele ter a capacidade de fazer também arte ao nível do vinho. E faz arte de diversas formas. Se imaginarem, por exemplo, quando a gente prova 300 barricas que estão colocadas num sítio, cada uma é diferente da seguinte. Uma tem 6 meses de vinho lá dentro, a outra tem 7 meses. Uma tem um barril que tem os fundos de carvalho americano, a outra tem fundos de carvalho francês. Tudo isto são características que vamos acrescentar ao vinho. O vinho hoje é uma caixa de aromas. Algumas desses aromas são adicionados pela própria barrica ou por caixas aromáticas. Acreditem que vai havendo alguns aromas para adicionar no vinho e cada vez mais se fala nessa tipicidade de aromas. E outra coisa muito importante é as leveduras que utilizamos no fabrico do vinho. As leveduras hoje são todas compradas em pacote, já não são as leveduras que eu trago da película das minhas uvas, são leveduras que eu compro em pacote e que caracterizam o vinho que vem a seguir. Quando a gente fala, olha, este vinho branco parece-me Sauvignon Blanc, se calhar ele utilizou leveduras de Sauvignon Blanc e, portanto, as características do vinho aproximam-se muito desse Sauvignon Blanc. E qual é para mim o bluff? O bluff está aqui num sentido muito engraçado, que é perceberem uma coisa. Se alguém sabe dizer o que é a expressão reserva que todos vimos escritos em garrafas, eu pergunto, por acaso, à assistência, se alguém saberá dizer o que é que será a palavra reserva quando a gente compra uma garrafa. Acima de tudo é preço, digo. Quer dizer, quando a gente compra um vinho reserva é mais caro, com muito que não tem reserva. E o reserva, há 20 anos, era um vinho que esperava 18 meses em garrafa antes de ser posto no mercado. Hoje é um vinho do dia 1 de janeiro
a seguir ao ano de produção está na rua. Reserva de quê? Reserva de propriedade não é, reserva de qualidade também não. O que é? O que é que está por trás disto? Poderemos dizer que estamos a fazer melhores vinhos. Sem dúvida que estamos a fazer melhores vinhos. Mas sem dúvida que também há alguns aspectos que perdemos ao longo destes anos de fabrico que naturalmente vamos ter que voltar para trás. E é essa a perspectiva que cada vez mais eu tenho. Já andámos muito depressa, mas vamos ter que agora andar um pouco mais para trás. É a tal história do vinho laranja, do vinho carregado de cor. Nunca mais me esqueço de um vinho branco que o meu pai me ofereceu em casa uma vez, que ele fez uma feira, quando a feira do Ribatejo se fazia da parte de cima da feira, ele tinha uma enoteca onde recebia garrafas de vinho dos amigos. Ali ao pé mesmo do stand do clube, se calhar algumas das pessoas, uma enotecazinha pequenina, e muitos amigos ofereciam garrafa. Quando acabava a feira, levavam o resto para casa. Um dia resolveu-me abrir uma garrafa de um vinho dos anos 50 e ele estava lá, cor de laranja, estava encarniçado. E sabem porquê? Porque a película das uvas da casta de Fernão Pires, quando está muito madura, ela fica castanha e, portanto, o vinho fica rosado passados uns anos, se não houver antioxidantes que controlem, de certa forma, toda essa matéria corante que a gente está a falar. E o que é que são vinhos velhos? Sabem dizer? Um vinho com 5 anos é velho ou novo? Um vinho com 10 anos é velho ou novo? Eu, há dias, o meu colega João Sardinha levou uma garrafa para me oferecer e disse: olha, trago aqui uma garrafa de vinho branco de 1967, Adega Cooperativa de Alcanhães. E eu, quando abri a garrafa, disse: não é possível, isto é uma maravilha em qualquer parte do mundo. E um vinho com 50 anos continua a resistir como se fosse de ontem ou de hoje, e isso prende-se com tudo aquilo que a gente chama do vinho. Qual é o melhor vinho? O melhor vinho é aquele que dura mais anos. É assim como nós. Para a maior parte das pessoas, eu se calhar sou o melhor que vós, porque eu ando cá há mais anos e, portanto, naturalmente, peço desculpa, mas têm que aceitar, têm que passar pelo meu trajeto. Esta foi a bibliografia que eu utilizei e ela está ali à vossa disposição. Se acharem que é interessante, faz favor. Deixo-vos esta minha conferência pequena, curta, objetiva, mas com muito gosto e paixão pelo vinho. Eu só podia ser vinho porque a minha mãe se chamava Parreira.